Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar de alguns métodos não analíticos para resolver equações diferenciais, equações diferenciais de primeira ordem. Nós vamos ver o método do campo de direções, que seria uma solução gráfica para equações diferenciais, e o método de Euler, que é uma solução numérica para EDOs, tá? Então, por que a necessidade de usar esses tipos de métodos? Porque nem sempre uma equação diferencial vai ter uma solução analítica, né? A gente estava vendo ali nas aulas passadas o método da resolução por separação de variáveis, né? Então, a gente tinha uma EDO do tipo y' igual a f de x vezes g de y, é uma EDO de primeira ordem desse tipo. Então, sempre que aparecia aqui um produto de duas expressões de x e de y, a gente conseguia separar as variáveis, integrar, né? E o que a gente encontrava? A gente conseguia expressar, o y, achar uma curva plana, escrever uma relação entre y e x, a curva integral, que satisfaz a EDO. Só que nem sempre vai ser possível chegar nessa solução exata, nessa função exata que satisfaça uma EDO, dependendo da EDO que a gente estiver tratando. E aí se faz necessário, para aproximar, para resolver alguns problemas, resolver ela não analiticamente, gráfica, numericamente. Então nós vamos ver esses métodos, a ideia central por trás desses métodos e como que a gente faz essa resolução. Bom, então primeiro, o que é um campo de direções, A gente pode representar uma EDO dessa forma, isolando um y', do outro lado ficaria uma função de duas variáveis. Função de duas variáveis a gente vai estudar mais para frente, tá? Esse semestre ainda. Mas qual que é a ideia de função de duas variáveis? Vai ser uma expressão que vai aparecer a variável dependente e independente, x e y. Então, se a gente representar uma EDO dessa forma, a gente pode ainda interpretar esse y' como uma inclinação da reta tangente. Não é isso que significa a derivada? Geometricamente falando, a gente tem a inclinação da reta tangente. Então, essa equação diferencial afirma que em cada ponto xy sobre uma curva integral, a inclinação da reta tangente é igual ao valor desse f de xy. Então, escrevendo, representando uma EDO dessa forma, como a gente pode interpretar isso? A inclinação da reta tangente, y', é igual à função no ponto xy, certo? A expressão que eu tiver aqui na EDO no ponto xy. Nós vamos ver um exemplo aqui na sequência. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma EDO dessa forma que eu representei acima, y' é igual a um f de xy. Agora, meu f de xy seria y menos x, pensando aqui como uma função de duas variáveis, certo? O que ela pode representar também, então? Ela pode representar algumas inclinações. Por exemplo, no ponto 0, 0, por exemplo. Aí eu vou ter que pegar pontos agora do plano, No ponto 0, 0, qual que seria a inclinação y'? Basta eu colocar 0 aqui no lugar do x e do y, Seria 0. Outro exemplo, no ponto 0, 1, qual que seria a inclinação? 1 no lugar do y, 0 no lugar do x, tá? Sempre nessa ordem. Então, 1 menos 0, daria 1. Outro exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, 1, 0, qual que seria a inclinação? 0 no lugar do y, 1 no lugar do x, menos 1. Se eu pegar esse ponto aqui, 1, 1, a inclinação seria 1 menos 1, 0. Então, assim, a gente constrói, a gente é capaz de construir uma tabela com diversos pontos, encontrando essas inclinações. E aí a gente vai representar no plano cartesiano essas inclinações por meio de pequenos segmentos de reta, Então, por exemplo, lógico que isso daqui não convém fazer na mão, gente? Mas só para entender o método, O que a gente tem aqui? Por exemplo, no ponto 0, 0, a inclinação é 0. Então, assim, a inclinação seria um segmento de reta aqui, paralelo ao eixo do x, inclinação 0. No ponto 0, 1, onde está esse ponto? 0, 1. 0, 1 está aqui, certo? Deixa eu marcar mais ou menos aqui. Então, ponto 0, 1 estaria aqui, Quanto é a inclinação aqui? É 1. Então, deixa eu marcar de vermelho aqui. A inclinação seria, paralela aqui à bissetriz dos quadrantes ímpares. Uma inclinaçãozinha assim. No ponto 1, 0. O ponto 1, 0 está aqui, A inclinação é menos 1, agora é decrescente, certo? No ponto 1, 1, a inclinação é 0. No ponto 1, 1,
tá aqui, a inclinação é zero, ou seja, paralela, né, ao eixo do x. E aí, gente, se a gente tomar vários pontos, né, nesse plano e ir traçando essas inclinações, a gente tem o que a gente chama de campo de direções, tá? Isso é um campo de direções, tá certo? Então, quanto mais pontos eu conseguir tomar, né, melhora o meu campo de direções, melhora essa aproximação. Então, eu não preciso pegar só pontos inteiros, eu posso pegar 0, 0,1, né, 1, 0,1, entendeu? Pontos mais próximos um do outro, né, a gente obtém um campo de direções melhor. Então, essa figura, como eu já expliquei, né, essa figura resultante ao campo de direções. Então, olha aqui, ó, por exemplo, aqui uma tabela com vários pontos, né, e as inclinações calculadas. Aqui, ó, um campo de direções feito à mão com mais ou menos 50 pontos. E aqui, né, feito num programinha, né, com muito mais pontos. E o que esse campo de direções faz, então? Ele aproxima algumas soluções. Então, por exemplo, ó, a gente pode ver, por exemplo, que a solução que passa aqui ó, pelo 0,1 seria mais ou menos uma reta, mais ou menos uma reta crescente, né? Sei lá, a solução que passa aqui pelo 0 menos 1, mais ou menos uma curva exponencial, né? Então, ela seria o equivalente a pensar naquela questão das constantes que vão variar, né? E aí a gente consegue encontrar várias curvas conforme as constantes variam. Na verdade, essa EDO aqui, né, a EDO que foi dada no exemplo, que era y' igual a y menos x, né? Era essa mesmo? Y' igual a y menos x. Essa tem uma solução analítica. Dá para resolver por um método que nós vamos ver na sequência, que é o método do fator integrante, tá? Para equações lineares. Por esse método, a gente encontra essa solução analítica aqui, ó. Y igual a x mais 1 mais constante vezes e elevado a x. Vendo? É uma família, né, de curvas exponenciais, certo? Agora, por exemplo, se a constante for zero a parte exponencial e tem uma reta, por exemplo, x mais 1, que seria essa daqui, ó. Tá vendo? Bom, então assim, a ideia do campo de direções é essa, né, de aproximar as curvas por meio dessas inclinações. Então a gente não precisa conhecer a solução analítica dela, né? Só com base na EDO a gente consegue aproximar essas inclinações e encontrar aí o caminho dessas curvas. E apoiado nessa ideia do campo de direções, a gente tem, né, o método de Euler. Então, se a gente pode aproximar, aqui está errado um pouquinho, tá? Y' igual a f de xy. Então, se a gente tem um problema de valor inicial, né, y' igual a f de xy, mais uma condição inicial, um y de x0 é igual a um y0. Esse campo de direções fornece uma maneira de visualizar, né, a solução desses problemas, ou seja, cada curva integral dessas, né, é uma solução para uma condição inicial específica, né? Como eu disse, se eu quero um ponto que passe pelo 0, 0, ó, eu vou ter aqui uma curva. Se eu quero uma curva que passe pelo ponto 0, 1, eu vou ter aqui uma reta, e assim por diante. No que consiste o método de Euler? Então, o método de Euler a gente vai ter uma condição inicial. Então, vamos supor isso, ó. Eu quero uma curva integral que passe pelo ponto 0, 1, né? E aí, com base nesse ponto, a gente vai conseguir calcular outros pontos, né, para essa função, mas sem conhecer exatamente a função analiticamente. Como assim, né? Então, por exemplo, eu dei aqui, ó, nesse exemplo que eu mostrei aqui, y de 0 igual a 1, né? Quando x é 0, y é 1. Aí eu pergunto assim, quanto que é y de 5, então, nessa curva aqui? Sem conhecer a curva, a gente vai chegar lá no 5, né? Por meio de algumas aproximações. Então, do 0 até o 5, como que eu vou aproximando? Eu posso, por exemplo, somar meio, depois mais meio, depois mais meio, e aí até chegar no 5. Essa ideia de ir somando, né, esses incrementos, a gente faz essas aproximações sucessivas. Então, ó, eu vou ter dado um x0, né, e um y0. Com base nesse x0, eu vou somando incrementos constantes e vou achando x1, que vai ser o x0 mais esse ΔX, né, que é o meu incremento, x2, que vai ser o x anterior mais o incremento, x3, x anterior mais incremento, e assim por diante, né, até chegar no valor que eu preciso.
quanto menor o valor desse incremento, melhor é a aproximação. Quer dizer, quanto menor o tamanho do passo que eu der, então aqui eu falei que eu vou andar de meio em meio, por exemplo, pode não dar uma aproximação muito correta, né? Pode acontecer um erro grande lá no final, tá? Então, se eu andar de 0,1 em 0,1, é melhor do que, por exemplo, de meio em meio, certo? E a partir do momento que a gente vai aproximando esses x, a gente vai encontrando aproximações sucessivas desses y. Então, assim, eu aproximei o x1 dando um tamanho de passo meio, por exemplo. Aí eu vou achar aqui, né? Aí eu vou encontrar aqui um y1 que se aproxima do y de x1. Depois eu vou encontrar um y2 que se aproxima do y de x2 e assim por diante. Tá certo? Então a ideia do método de Euler é essa. Esse não é o melhor método, né, para resolver numericamente EDOs. A gente tem métodos mais avançados, com precisão melhor, mas eles todos se baseiam na ideia do método de Euler. Então é importante conhecer o método de Euler. Então olha aqui, a ideia é essa, ó, né? A gente aproxima o x, né, o x0 para um x1, aplicando esse incremento ΔX, depois para um x2, aplicando o mesmo ΔX, depois para um x3, aplicando o mesmo ΔX, para um x4 e assim por diante. E aí eu vou encontrar algumas aproximações, um y1, né, que é mais ou menos, ó, tá vendo que tem um errinho aqui, né, na curva integral e na aproximação que eu estou fazendo. E a ideia é construir uma linha poligonal, tá vendo, ó, que vai aproximando, né, que vai estar perto, vai estar relativamente próximo da curva integral, que é a solução, tá certo? Então, se eu quero saber o y4, eu vou encontrar aqui um valor, né, por meio dessas aproximações. Como que nós vamos fazer essas aproximações, né? Observa nessa figura aqui que eu tenho um triângulo retângulo. Bom, então aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Deixa eu pensar de uma forma mais genérica, né? A gente vai ter aqui um triângulo retângulo. Aqui vai estar o meu ponto xn e yn, né? Aqui estava no x0 e y0, mas pode ser um ponto qualquer, uma aproximação qualquer, xn e yn. E aqui eu vou passar para o meu xn mais 1 e yn mais 1, né? Eu vou dar um passo nesse método de Euler, fazer uma aproximação. Esse comprimento aqui, né, é o ΔX, é o incremento para o x, tá certo? Porque do xn eu passo aqui para o xn mais 1, né? E essa distância aqui, né, esse tamanho desse cateto nesse triângulo, esse comprimento vai ser a diferença entre o yn mais 1 e o yn, né? Ó, por exemplo, aqui seria o y1 menos y0, o tamanho desse cateto, né? Então aqui eu posso escrever assim, ó, yn mais 1 menos yn. E a hipotenusa desse triângulo, né? Isso daqui pode ser entendido como a inclinação da reta tangente à curva integral, não é? Isso daqui não é a inclinação da reta tangente? E essa inclinação a gente sabe pelo método, né, do campo de direções. É a mesma coisa que f de xn e yn, né? Aquela função de duas variáveis, né? Se a gente tem a EDO dessa forma, ó. Então a inclinação aqui vai ser f de xn e yn. E essa inclinação é a mesma coisa que a tangente desse ângulo aqui, né? Então, usando essa relação trigonométrica, o que a gente tem, né? A gente pode escrever o seguinte, ó, que a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é ΔX, é igual, né, a essa inclinação, que vai ficar f de xn e yn, certo? E aí, como que eu encontro o yn mais 1? Né? Como que eu vou aproximar o yn mais 1? Vou pegar esse ΔX e passar para cá multiplicando, e o yn para lá somando. Então, vai ficar assim, ó. Yn mais 1 é igual a yn somando, né? Mais f... Opa, ia pôr o ΔX primeiro, mas tanto faz, né? F de xn yn vezes o incremento ΔX. Essa é a formulazinha do método de Euler. É assim que a gente vai fazer os passos para determinar os y1, y2, y3 e assim por diante. Então, um resuminho aqui do método de Euler, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter um problema de valor inicial da seguinte forma, né? Eu vou ter uma função, uma EDO dada dessa forma, um y' igual a um f de xy, e vou ter uma condição inicial y de x0 igual a um y0. Eu vou escolher um incremento ΔX, né?
que vai ser o tamanho do passo. Como eu disse, quanto menor ele for, melhor é a aproximação. E aí eu vou achar as aproximações sucessivas de x. Então, x1 vai ser o x anterior mais esse incremento. x2 vai ser o x anterior mais esse incremento. x3, x anterior mais esse incremento. E assim por diante. E aí, com base nesse x aqui, eu vou calcular sucessivamente os valores de y. Então, o y1 vai ser dado por aquela fórmula que eu encontrei lá em cima. Vai ser o y0, né, o y anterior, mais essa funçãozinha aqui, ó, tá? Que é a inclinação, no ponto x0, y0, ou seja, no ponto anterior, né? Vezes o incremento Δx. O y2, ó, o y anterior, mais a funçãozinha no ponto x1, y1, vezes o Δx, e assim por diante, até chegar, né, no valor que eu quero aproximar. Tá certo? Então, esses números y1, y2 e y3 são aproximações da função exata, né? Do y de x1, de x2, y de x3 e assim por diante. Vamos ver um exemplo nessa... aquela mesma função que a gente traçou, né? O campo de direções lá em cima. Eu quero usar o método de Euler com tamanho de passo 0, 1 para fazer uma tabela de valores aproximados para a solução desse problema de valor inicial. Tá? E no intervalo de 0 até 1. Então, ou seja, eu conheço y de 0. Eu quero chegar lá no y de 1 andando de 1/10 em 1/10. Então, quantos pontos eu preciso achar? Então, ó, qual que é o meu x0? O meu x0 é 0. Primeiro x que eu tenho. Tá? Qual que é o meu x1? É 0,1. Eu vou somar esse incremento aqui. Qual que é o meu x2? 0,2. E assim por diante. O meu x10 vai ser 1. É o intervalo que eu estou trabalhando aqui, ó, de 0 até 1. Então, eu preciso de 10 passos nesse caso, tá vendo? Ok? E aí, como que eu vou encontrar os valores de y, né? Essas aproximações sucessivas para a função. Qual que vai ser o meu y1? Ó, o y0 já tenho, né? É 2, tá aqui. O y1 vai ser o quê? Usando a fórmula de Euler, ó, y0 mais f de x0, y0 vezes Δx. O f é essa função aqui, ó, né? O meu f de xy, nesse caso, é y menos x. Então, calculando, por exemplo, o y1, como vai ficar? y0 é 2, f de x0, y0, o x0 é 0 e y0 é 2. Então, f de 0, 2. Coloca 2 no lugar do y, 0 no lugar do x. 2 menos 0, 2. E vezes Δx, ó, que é 0,1, que é o meu incremento. Multiplica primeiro. Dá 0,2 mais 2, ó, 2,2. Esse seria o primeiro passo. Então, a gente pode afirmar, né, aproximadamente que y de 0,1 é aproximadamente 2,2. Entenderam a ideia? Ó, como que eu vou achar o y2? Vai ser o y1, ó, que é 2,2, mais o f de x1 e y1, ou seja, x1 que é 0,1, vou colocar aqui. y1 que é 2,2, vou colocar aqui. Aí 2,2 menos 0,1 vai sobrar 2,1, né? Vezes o incremento que é 0,1. E aí essa expressão me dá o y2, que é aproximadamente o valor, né, de f de x2, né, o y de x2. Tá certo? Fazendo essa continha aqui, ó, deixa eu ver quanto que deu. 2,41. Ó, multiplica aqui, depois soma, vai dar 2,41. Certo? Vamos continuar. Como que eu acho o y3? Vai ser o y2, 2,41, mais f de x2 e y2. Ó, x2 está aqui, y2 está aqui. Então, eu vou colocar no lugar do y2, deixa eu colocar completo agora, ó, y2 menos x2, certo? E vezes o Δx, que é 0,1. Então, subtrai primeiro, multiplica, depois soma. Isso daqui, por exemplo, ó, vai dar 2,63, certo? Se eu quiser calcular mais um, y4, o que eu vou usar? O y3, que é 2,63, mais f de x3 e y3, ó, o x3 seria 0,3, né? Então, e o y3 é 2,63. Nessa função é y menos x. Então, ficaria algo assim, vezes Δx e assim por diante, né, gente? Aí a gente calcularia todos os passos até chegar no x10, que é o que eu quero, né? Eu quero fazer nesse intervalo de 0 a 1. Como eu disse, fazer na mão isso daqui não é prático, né? Tanto que é um método numérico e existem muitas
muitos softwares, bastante coisa computacional para resolver isso. Não é a ideia fazer na mão, a ideia é só vocês conhecerem o método e saber, né, que é possível resolver problemas de valor inicial, mesmo que a gente não consiga resolver a EDO analiticamente, tá? Aqui a gente já tem uma tabela construída, né, usando o método de Euler para esse problema mesmo, tá? Com os passos de 0 até 10, né, o xn, as aproximações sucessivas, as aproximações sucessivas de 0 até 1, né, de 1/10 e 1/10, e os valores de yn que foram encontrados, né, por meio dessa fórmula aqui, tá certo? Então aqui é o resultado, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, que o y10, né, que é o f de, o y10, que é aproximadamente o y de x10, é aproximadamente isso daqui, ó, 4,6, 4,59, certo? Agora observem o seguinte, né? Essa EDO que eu falei, eu tinha dito que ela tem solução analítica, não sei se vocês vão lembrar, mas a solução analítica dela é a mesma do exemplo lá de cima, tá, gente? Essa daqui, não é? Eu tinha dado, né? Podem verificar que isso aqui satisfaz a EDO, isso aqui satisfaz essa equação aqui. Como que a gente verifica isso? Derivada de x dá 1, derivada de 1 dá 0, né? Que é constante. A derivada de e elevado a x dá ele mesmo, constante vezes e elevado a x. Dá isso daqui. Coloca isso daqui no lugar da derivada, ó. 1 mais c vezes e elevado a x, que é igual. Aí coloca isso daqui no lugar do y. X mais 1 mais c vezes e elevado a x menos x. Ó, x menos x cancela, sobra igualzinho dos dois lados, tá vendo? Então, só para mostrar que isso é realmente solução. A gente vai aprender a resolver, né, por outro método, que essa não é separável, tá vendo? Não é possível separar as variáveis. Nós vamos ver um método para resolver. Tá, então essa eu tenho a solução analítica. Será que essa solução, por meio dessa solução analítica, a gente chega perto desse valor que eu achei aqui? Qual era a condição inicial que foi dada? Era y de 0 igual a 2, né? Se eu substituir aqui, o que vai dar essa constante? Qual que é a curva integral, né? Que é a solução particular, que passa pelo ponto 0,2. Então, coloca 0 no lugar do x e 2 no lugar do y. Vamos achar a minha constante c. Vai ficar assim, né? Aqui vai dar 1, vai ficar 1 mais c igual a 2. Ou seja, c igual a 1. Então, eu achei a constante c. Então, qual que é a solução particular aqui? Deixa eu continuar de cá. A solução particular desse problema de valor inicial, analiticamente, é essa função aqui, ó, x mais 1. Aí o c é 1, né? Vai ficar assim, essa função aqui. Aí, por meio dessas aproximações aqui, eu cheguei lá no y de 1, né? Até o valor quando x é 1. Vamos verificar se vai dar próximo disso daqui? Se eu coloco 1 no lugar do x, ó, 1 mais e elevado a 1. Isso aqui vai dar e mais 2, né? E mais 2. Aproximando o e 2,7 mais ou menos, vai dar 4,7, ó, tá vendo? É um valor próximo, né? Aqui tem um erro, né? O erro seria o módulo dessa diferença, mas é um valor próximo. Como eu disse, existem outros métodos melhores que aproximam com mais precisão, com passos mais curtos, né? Com uma fórmula mais elaborada, mas todas têm base nisso, tá? Espero que tenha ficado claro a questão do campo de direções do método de Euler. E aí na próxima videoaula nós vamos ver como resolver analiticamente, né, as EDOs que são lineares. Ok? Até a próxima.